Hoje é segunda-feira. Enquanto muitas pessoas começam este dia preocupadas com os desafios da semana, outras acordaram carregando um peso ainda maior, o peso das derrotas, dos erros do passado, das portas que se fecharam e dos sonhos que parecem ter morrido. Talvez esse seja o seu caso. Você olha para a própria vida e pensa: eu já tentei tantas vezes. Talvez não exista mais uma oportunidade para mim. Quem sabe você perdeu um emprego, viu um relacionamento acabar, enfrentou uma doença, tomou decisões das quais se arrepende ou simplesmente sente que a sua fé já não é a mesma de antes. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você guarde esta verdade no seu coração. O Deus que nós servimos é o Deus dos recomeços. Ele não olha apenas para aquilo que ficou para trás. Ele olha para aquilo que ainda pode fazer na sua vida. A Bíblia está cheia de pessoas que recomeçaram quando tudo parecia perdido. Homens e mulheres que fracassaram, choraram, caíram, mas descobriram que a última palavra nunca pertence ao fracasso. A última palavra sempre pertence a Deus. Talvez você esteja pensando que chegou tarde demais, que desperdiçou oportunidades, que Deus escolheu outras pessoas e esqueceu de você. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando Deus decide agir, Ele transforma o deserto em jardim, a tristeza em esperança e a derrota em testemunho. E talvez esta segunda-feira não seja apenas o início de mais uma semana. Talvez seja o início de uma nova fase da sua vida. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Hoje nós vamos entregar diante do Senhor tudo aquilo que ficou quebrado pelo caminho e pedir que Ele renove nossas forças, restaure nossa esperança e nos dê coragem para levantar mais uma vez. Porque quem caminha pela fé nunca recomeça sozinho. Deus caminha ao seu lado. Existe uma mentira que o inimigo tenta colocar no coração de muitas pessoas. Ele diz: acabou, você foi longe demais, Deus não pode mais usar a sua vida. Mas essa nunca foi a maneira de Deus agir. O Senhor não escolhe pessoas porque elas nunca erraram. Ele transforma pessoas que decidiram confiar nele novamente. Olhe para Pedro. Ele caminhou ao lado de Jesus, viu milagres extraordinários e fez grandes declarações de fé. Mas na hora mais difícil, negou o Mestre 3 vezes. Humanamente falando, parecia o fim da sua história. No entanto, Jesus não desistiu de Pedro. Depois da ressurreição, o Senhor o chamou novamente, restaurou sua fé e lhe confiou uma grande missão. Aquele homem que chorou amargamente pelo seu erro tornou-se um dos maiores anunciadores do Evangelho. Isso nos ensina uma verdade poderosa. O nosso fracasso não é maior do que a graça de Deus. Talvez você também esteja carregando arrependimentos. Talvez existam decisões que, se pudesse, você faria de outra maneira. Talvez você olhe para trás e sinta que perdeu anos preciosos da sua vida. Mas Deus não está preso ao nosso passado. A palavra do Senhor nos lembra em Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que promessa maravilhosa! Onde os nossos olhos enxergam um deserto, Deus já vê um caminho. Onde enxergamos sequidão, Ele prepara rios de esperança. Onde pensamos que tudo terminou, Deus começa uma nova história. Talvez seja exatamente isso que o Senhor deseja fazer com você nesta segunda-feira. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que Deus continua estendendo a mão para levantá-lo. Porque o Deus da Bíblia não é especialista em escrever finais tristes. Ele é especialista em transformar derrotas em testemunhos, lágrimas em alegria e recomeços em grandes vitórias. E é com essa certeza que agora vamos entrar na presença do Senhor em oração,
crendo que Ele ainda tem um propósito vivo para a sua vida e que este pode ser o primeiro dia de um novo tempo. Antes de começarmos a orar, eu quero fazer um convite ao seu coração. Por alguns instantes, deixe de lado toda a preocupação, todo medo e toda a ansiedade. Não pense naquilo que você perdeu, nem nas portas que se fecharam. Concentre-se apenas na presença de Deus, porque é nela que encontramos força para continuar. Talvez você tenha chegado até este vídeo sem esperança. Quem sabe você sorriu para as pessoas, mas por dentro está cansado de lutar. Você continua caminhando, mas sente que o coração já não tem a mesma coragem de antes. Se essa é a sua realidade, saiba que Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece as orações que você fez em silêncio, conhece as noites em que o sono não veio por causa da preocupação. Conhece o peso que você carrega e as batalhas que trava todos os dias. E justamente por conhecer você tão profundamente, o Senhor não o abandonou. Ele continua dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas Deus pode começar a mudar o seu coração hoje. E quando o Senhor fortalece o nosso interior, passamos a enfrentar os desafios com uma fé renovada, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Lembre-se de que um recomeço nem sempre acontece de uma só vez. Muitas vezes ele começa com uma decisão simples, levantar-se mais uma vez e confiar em Deus, mesmo sem enxergar todo o caminho. É isso que vamos fazer agora. Vamos entregar ao Senhor aquilo que parece impossível, as feridas que ainda doem, os sonhos interrompidos e tudo aquilo que precisa de restauração. Ore comigo, abra o seu coração e permita que Deus fale com você neste momento. Creia que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la e que esta segunda-feira pode marcar o início de um novo tempo preparado pelo Senhor. Pai amado e Deus eterno, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e confiança, porque sabemos que Tu és um Deus de misericórdia, de amor e de recomeços. Senhor, quantas pessoas chegaram até esta oração carregando um coração cansado. Alguns estão desanimados pela luta constante, outros perderam a esperança depois de tantas decepções. Há aqueles que acreditam que já não existe mais uma saída, que desperdiçaram oportunidades demais ou que fracassaram tantas vezes que não conseguem mais acreditar em um novo começo. Mas nesta hora, nós levantamos os nossos olhos para Ti, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, não está nas pessoas e nem na nossa própria força. A nossa esperança está no Senhor, que faz novas todas as coisas. Pai, visita agora cada pessoa que está orando comigo. Entra na casa dessa família. Passeia por cada cômodo desse lar com a Tua presença. Leva paz onde existe conflito. Leva perdão onde existem mágoas. Leva união onde o inimigo tentou semear divisão. Que toda tristeza profunda seja substituída pela alegria que vem do Teu Espírito. Que toda ansiedade encontre descanso em Ti. Que todo medo seja vencido pela certeza de que o Senhor continua no controle. Pai, fortalece aquele que pensa em desistir. Renova as forças daquele que acordou sem ânimo para enfrentar esta semana. Sustenta aquele que já não consegue enxergar uma solução para os seus problemas. Que o Teu Espírito Santo sopre vida onde existe desânimo, esperança onde existe tristeza e fé, onde o coração está enfraquecido. Senhor, quebra toda palavra de derrota que foi lançada sobre esta vida. Toda mentira dizendo que acabou, toda voz dizendo que não existe mais futuro, toda acusação que tenta prender essa pessoa ao passado. Nós declaramos em nome de Jesus que o passado não define o futuro daqueles que pertencem ao Senhor. Pai,
Abre portas onde hoje só existem paredes. Mostra caminhos onde só existe deserto. Faz florescer aquilo que parecia completamente seco. Que esta semana seja marcada por respostas inesperadas, por livramentos invisíveis aos nossos olhos e por oportunidades preparadas pelas tuas mãos. Se houver alguém procurando uma porta de emprego, abre essa porta no tempo certo. Se houver uma família precisando de restauração, visita esse lar com o teu amor. Se houver alguém enfrentando enfermidades, estende a tua mão de cura conforme a tua vontade e fortalece essa pessoa em cada etapa da caminhada. Se houver um coração abatido pela tristeza, derrama o consolo que somente o Senhor pode oferecer. Pai, ensina-nos a caminhar pela fé, mesmo quando ainda não conseguimos ver a resposta. Ajuda-nos a confiar quando tudo parece parado. Ajuda-nos a esperar quando o silêncio parece longo. E, principalmente, ajuda-nos a nunca desistir, porque sabemos que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem perceber. Hoje nós entregamos diante do teu altar todos os nossos sonhos, projetos, preocupações e planos. Consagramos esta segunda-feira, esta nova semana e tudo aquilo que viveremos nos próximos dias. Que cada passo seja dirigido pelo Senhor. Que cada decisão seja iluminada pela tua sabedoria. Que cada batalha seja enfrentada com a certeza de que o Senhor vai à nossa frente. Nós declaramos pela fé que esta não será uma semana de derrota, mas uma semana em que veremos a tua mão nos sustentando, nos fortalecendo e nos conduzindo por caminhos de paz. Recebe a nossa oração, fortalece a nossa fé e renova completamente a nossa esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você fez esta oração com fé, eu quero deixar uma palavra no seu coração antes de nos despedirmos. Nunca pense que Deus desistiu de você. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado hoje. Talvez você ainda tenha desafios pela frente. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando Deus fortalece o nosso coração, nós deixamos de caminhar pelo medo e passamos a caminhar pela fé. Lembre-se de que os maiores recomeços da Bíblia aconteceram quando tudo parecia perdido. Foi assim com Pedro, com José, com Jó e com tantas outras pessoas que confiaram no Senhor. O mesmo Deus que escreveu uma nova história para eles continua escrevendo novas histórias nos dias de hoje. Por isso, não permita que a derrota de ontem roube a esperança de amanhã. Deus ainda está trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. Cada oração feita com sinceridade é ouvida por Ele, e no tempo certo, a resposta chegará. Agora eu quero fazer um pedido especial. Se esta oração falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários a frase: Eu creio no Deus dos recomeços. Quero ler o seu comentário e orar por você durante esta semana. A sua mensagem também poderá fortalecer a fé de outras pessoas que estão precisando de esperança neste momento. Se este vídeo abençoou a sua vida, compartilhe com alguém que esteja desanimado ou pensando em desistir. Às vezes, uma simples oração enviada no momento certo pode mudar completamente o dia e até a vida de uma pessoa. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, inscreva-se e ative o sino das notificações. Todos os dias temos uma nova oração preparada com carinho para fortalecer a sua fé e lembrar que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Que o Senhor abençoe a sua segunda-feira, guarde a sua família, fortaleça a sua caminhada e conduza cada passo desta nova semana. Lembre-se, não importa quantas vezes a vida tenha tentado derrubá-lo, enquanto Deus lhe concede um novo amanhecer, Ele também lhe concede uma nova oportunidade de recomeçar. Eu sou Moreira, e este é o Sopro Divino com Moreira.
Que a paz de Cristo permaneça no seu coração. Fique com Deus e até a nossa próxima oração.